Era uma noite silenciosa, e o som de um vidro se partindo foi o começo do fim. Teresa, uma mulher simples e leal, jamais imaginou que aquele barulho mudaria tudo, que, em poucas horas, o amor, a confiança e a dignidade seriam colocados à prova. Essa história fala sobre a dor da injustiça, o poder do perdão e o preço que o tempo cobra quando a verdade chega tarde demais. Naquela casa, o silêncio parecia ter vida própria. Ele andava pelos corredores, se escondia atrás das portas e observava tudo, como se soubesse segredos que ninguém mais sabia. E foi justamente nesse silêncio que algo se quebrou, não apenas o vidro de uma janela, mas a paz que reinava ali havia anos. O som ecoou pela madrugada como um aviso, um sussurro de que nada mais seria como antes. Você já sentiu que o destino tenta avisar quando algo está prestes a mudar? E quando o aviso vem, você realmente ouve, ou ignora, achando que é só coincidência? A verdade é que o destino sempre fala, só que às vezes o som é tão sutil quanto um vidro rachando. E quem não presta atenção, acaba perdendo mais do que imagina. Na manhã seguinte, a mansão dos Vasconcelos estava impecável por fora, mas algo nela parecia fora do lugar. As flores do jardim pareciam menos vivas, o ar mais pesado. Teresa, a empregada, chegava cedo como sempre. Tinha mãos marcadas pelo trabalho, mas o olhar sereno de quem carrega fé até nas horas difíceis. Ela amava cuidar daquela casa, mesmo sabendo que, ali dentro, era apenas parte do cenário, invisível, mas indispensável. Enquanto limpava o chão próximo à escada, sentiu algo estranho. Um dos vidros do salão principal estava trincado, e bem ali perto, o reflexo do sol fazia brilhar uma pequena joia caída. Teresa se abaixou, pegou o objeto com cuidado e, antes de entender o que estava acontecendo, ouviu passos atrás dela. Quando virou, encontrou o olhar frio da patroa, um olhar que, sem dizer palavra, já havia feito seu julgamento. Aquela manhã parecia comum, mas carregava em silêncio o peso de um destino prestes a se romper. E Teresa, sem saber, acabará de tocar no primeiro fio de uma teia de desconfiança que mudaria tudo. A patroa, Dona Marta Vasconcelos, ficou parada diante de Teresa por alguns segundos que pareceram longos demais. O olhar dela pesava mais do que qualquer palavra. O colar de diamantes, símbolo da família, herdado da mãe, brilhava nas mãos de Teresa, que tentava explicar o que acabará de acontecer. Eu encontrei no chão, perto do vidro quebrado, tentou dizer, a voz tremendo como o ar antes da chuva. Mas Marta não escutava. Estava cega pela raiva e pelo susto. Seu rosto, geralmente frio e elegante, agora misturava medo e desprezo. Então é assim? Disse ela, quase sussurrando, mas com firmeza o bastante para fazer o coração de Teresa disparar. Anos aqui dentro e é isso que você faz? O som da voz da patroa pareceu atravessar as paredes. O jardineiro parou o que fazia. A cozinheira surgiu na porta. Em poucos segundos, todos olhavam Teresa como se a conhecessem pela primeira vez, e não de um jeito bom. A mulher que limpava, cozinhava e sorria por educação agora era, para eles, a suspeita. Teresa tentou se explicar de novo, mas as palavras não saíam. O nó na garganta era tão grande que parecia bloquear o ar. Quis dizer que nunca pegaria nada de ninguém, que aquele colar estava ali, no chão, e que talvez tivesse caído de alguém. Mas quanto mais tentava falar, mais o olhar de todos a silenciava. Marta mandou que ela deixasse a casa imediatamente. Disse que não precisava de polícia, que bastava a vergonha do momento. As palavras foram diretas, cortantes. Pegue suas coisas e vá antes que eu me arrependa de não chamar as autoridades. A cada passo em direção ao quarto dos fundos, onde guardava suas roupas e um pequeno retrato do filho, Teresa sentia as pernas enfraquecerem. O chão, antes limpo por suas mãos, agora parecia rejeitá-la. Abriu o armário, pegou uma bolsa de pano e colocou dentro o uniforme dobrado, o retrato e uma blusa velha. Antes de sair, olhou para o espelho rachado ao lado da cama. Não se reconheceu. O rosto refletido parecia de outra mulher, cansada, derrotada, com os olhos vermelhos de quem carrega mais do que pode. Tocou o vidro, como se tentasse segurar uma versão de si mesma que ainda acreditava no bem das pessoas. Do lado de fora, Marta observava da varanda. Ao redor, os empregados cochichavam, e cada sussurro parecia mais alto que o vento. Ninguém ofereceu ajuda. Ninguém defendeu. Quando Teresa atravessou o portão, a mansão voltou ao seu silêncio costumeiro, mas era um silêncio diferente, pesado, denso, quase cruel. A notícia correu rápido.
Em poucas horas, a cidade inteira sabia da empregada que roubou os patrões. Um vizinho filmou parte da discussão e publicou nas redes sociais. O vídeo viralizou, com comentários frios, julgamentos apressados e frases que doíam como feridas abertas. É sempre assim, fingem ser boas, mas uma hora mostram quem são. Deve ter roubado outras vezes e só agora foi pega. Típico. Confiança demais dá nisso. Teresa leu tudo em silêncio, sozinha, sentada num banco de praça. O celular antigo tremia em suas mãos. Tentou responder, mas apagava as mensagens antes de enviar. Como provar inocência quando ninguém quer ouvir? Como gritar quando o mundo inteiro já decidiu quem você é? Voltou para casa tarde, exausta. O filho, Rafael, de 17 anos, a esperava na sala, com o olhar confuso e tenso. Mãe, é verdade o que estão dizendo? Perguntou, sem encarar diretamente. Ela quis abraçá-lo, mas ele se afastou. Disse que era melhor ela não ir à escola dele por uns dias. Que as pessoas estavam comentando, e que ele não queria passar vergonha. Foi como levar um golpe no peito. Teresa não chorou na frente dele, mas o coração parecia despedaçado. Esperou o filho dormir e, só então, desabou. Sentada no chão da cozinha, com a cabeça entre as mãos, deixou o pranto sair, silencioso, contido, o tipo de choro que não busca consolo, apenas esvaziamento. Nos dias seguintes, tentou arrumar trabalho em outras casas, mas todas as portas se fecharam. Sempre havia um olhar desconfiado, um depois te ligo que nunca vinha. O dinheiro começou a acabar, e as contas se acumulavam. Mesmo assim, ela acordava cedo todos os dias, vestia uma roupa simples e saía com a esperança de que algo mudasse. Às vezes, passava em frente à antiga mansão. Ficava do outro lado da rua, olhando o portão fechado. Lá dentro, ouvia risadas, o barulho do piano da filha de Marta, e sentia uma mistura de tristeza e saudade. Não de luxo ou conforto, mas de pertencimento. Aquela casa, mesmo sem ser sua, tinha sido seu lar por quase uma década. Numa tarde de chuva, encontrou Dona Celina, uma antiga vizinha que ainda acreditava nela. A mulher lhe ofereceu abrigo temporário e um emprego pequeno numa lavanderia. Foi ali, entre o vapor das roupas limpas e o cheiro de sabão, que Teresa começou a recuperar um pouco de si mesma. Mas a dor da injustiça ainda morava fundo. Enquanto isso, na mansão, Marta tentava seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Mas, toda vez que passava pelo salão, o reflexo do vidro trincado ainda estava lá. E, mesmo que tentasse disfarçar, algo nela começava a se remexer. Um incômodo leve, mas constante. O tipo de sensação que a gente sente quando sabe, lá no fundo, que errou, mesmo sem querer admitir. Os meses passaram devagar, como se o tempo tivesse se cansado de correr. Cada dia era igual ao outro para Teresa. Acordava cedo, tomava café preto sem açúcar e ia para a lavanderia. O barulho das máquinas era alto bastante para esconder o som da tristeza, e o vapor quente fazia parecer que as lágrimas se misturavam ao ar. Ela não falava muito. Cumpria o trabalho com cuidado, lavando cada peça como se limpasse algo além do tecido, talvez tentando tirar de si mesma as manchas da injustiça que a marcavam por dentro. À noite, voltava para o pequeno quarto nos fundos da casa de Dona Celina. Lá, o silêncio era ainda maior que o da mansão dos Vasconcelos. Ficava olhando o retrato do filho, que agora quase não aparecia em casa. Rafael havia arrumado um emprego temporário e evitava falar do passado. Entre eles havia um muro invisível feito de vergonha e feridas não curadas. Mesmo assim, Teresa mantinha a esperança de que um dia o filho olhasse para ela como antes. Guardava o sonho de vê-lo se formando, de tê-lo orgulhoso dela. Era essa lembrança que a mantinha de pé. Enquanto isso, na mansão, Marta tentava fingir normalidade. Dizia a si mesma que tinha feito o que era certo, que qualquer mãe protegeria sua casa. Mas a paz não voltava. A cada vez que olhava para o vidro trincado, sentia algo apertar no peito. A culpa era um visitante que não ia embora. A filha, Laura, começou a agir de maneira estranha. Andava irritada, evitava a mãe e, sempre que alguém mencionava o colar desaparecido, ficava pálida. Até que, numa noite de domingo, durante o jantar, Marta percebeu o colar reluzindo discretamente no pescoço da filha. O garfo escapou de sua mão. "Onde você conseguiu isso?" perguntou, a voz falhando. Laura congelou, os olhos marejados. Tentou disfarçar, mas não conseguiu.
Mãe, fui eu. Eu escondi o colar naquele dia. O silêncio tomou conta da sala. O pai, Dr. Vasconcelos, levantou-se sem entender. Laura chorava, dizendo que nunca quis causar tanto estrago, que só queria chamar a atenção da mãe, que vivia ocupada e distante. A confissão caiu sobre Marta como um golpe invisível. Por dentro, tudo desabou. Ela pensou em Teresa, no olhar dela, nas lágrimas contidas e nas palavras que nunca acreditou. Sentiu vergonha, medo e arrependimento ao mesmo tempo. Naquela noite, Marta não dormiu. Ficou deitada, com os olhos abertos, ouvindo o tic-tac do relógio. Pela primeira vez, entendeu o que era o peso do silêncio, aquele que sufoca e cobra, que não deixa a alma descansar. Na manhã seguinte, decidiu que precisava encontrá-la. Mandou o motorista procurar informações. Mas ninguém sabia onde Teresa estava. Foi até os bairros mais simples, bateu em portas, perguntou em padarias, igrejas e mercados. Ninguém sabia dizer com certeza, até que uma moça mencionou a lavanderia. Quando Marta chegou lá, Teresa estava pendurando lençóis brancos no varal. O vento balançava o tecido e o sol desenhava sombras suaves no chão. Marta ficou parada, observando por um tempo. Viu as mãos de Teresa, firmes e cansadas, o rosto sereno, mas diferente. Havia ali uma paz que ela não entendia. Teresa percebeu a presença e se virou devagar. Por um instante, as duas ficaram se olhando em silêncio, presas entre o passado e o presente. Marta tentou falar, mas a voz falhou. O colar estava nas mãos dela, reluzindo como uma lembrança dolorosa. Teresa, eu descobri tudo. Fui injusta. As palavras saíram quase como um sussurro. Minha filha confessou. Eu não sei o que dizer. Teresa respirou fundo. O vento mexeu seus cabelos, e ela olhou para o chão antes de responder. Eu tentei dizer, Dona Marta. Tentei tantas vezes. Mas ninguém quis ouvir. O silêncio entre elas parecia pesar toneladas. Marta chorava, pedindo desculpas, dizendo que faria qualquer coisa para reparar o que causou. Mas Teresa não parecia sentir raiva. Havia algo diferente em seu olhar, uma espécie de cansaço que ia além do corpo. Eu não quero nada, Dona Marta. Só quero seguir em paz. O que perdi não foi o emprego, foi a confiança. E isso, nem o tempo devolve. Marta tentou se aproximar, mas Teresa deu um passo para trás. O som das roupas batendo no varal preencheu o espaço entre elas. Eu vou contar para todos. Vou limpar seu nome. Disse Marta. Faça isso, mas não por mim, respondeu Teresa, com voz calma. Faça porque a mentira destrói quem a carrega. Elas se despediram sem abraço, sem promessas. Marta foi embora com o coração dilacerado, enquanto Teresa ficou olhando o sol se pôr atrás das casas simples. O céu tinha o mesmo tom alaranjado que ela via da janela da mansão, mas agora parecia diferente. Menos distante. Mais verdadeiro. Naquela noite, Teresa escreveu uma carta para o filho, dizendo que não guardava mágoa, que a vida ensina mesmo quando machuca. E, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem lágrimas. Marta, por outro lado, passou a viver atormentada pela lembrança daquele olhar. Mandou publicar uma retratação, procurou o filho de Teresa para ajudar com os estudos, mas nada parecia suficiente. Descobriu, tarde demais, que algumas feridas não se fecham, apenas se tornam parte de quem somos. O vidro trincado da mansão permaneceu no mesmo lugar. Marta nunca o mandou trocar. Dizia que o deixaria ali para lembrar o que acontece quando a verdade é ignorada. E, toda vez que o sol batia no vidro, um pequeno feixe de luz atravessava a sala, iluminando o mesmo ponto onde Teresa estivera. O tempo seguiu seu curso, mas nada parecia igual. Desde o dia em que encontrara Teresa, Marta Vasconcelos passou a viver como quem tenta costurar algo que rasgou com as próprias mãos. Fez questão de publicar notas em jornais locais, gravar um vídeo reconhecendo o erro e pedindo perdão publicamente. Quis limpar o nome da mulher que havia julgado tão cruelmente. O vídeo se espalhou pelas redes, e muita gente comentou que era bonito ver alguém assumir os próprios erros. Outros diziam que era tarde, que arrependimento depois da dor não muda o que já foi feito. Marta lia tudo, mas nenhuma palavra trazia alívio. A mansão, agora, parecia maior e mais vazia. A filha, Laura, tentava seguir com a vida, mas vivia atormentada pelo peso da culpa. O pai quase não falava, e os jantares, antes cheios de conversas, se tornaram silenciosos.
O colar, aquele mesmo que deu início à tragédia, estava guardado numa caixa de vidro, e ninguém mais tinha coragem de tocá-lo. Enquanto isso, Teresa levava uma vida simples, mas digna. Continuava trabalhando na lavanderia e, com o pouco que ganhava, ajudava o filho a concluir os estudos. Rafael, depois de ler a carta da mãe, percebeu o quanto havia sido injusto e começou a visitá-la com frequência. O relacionamento entre os dois, aos poucos, se reconstruía. Havia sorrisos tímidos, gestos pequenos de carinho e um respeito silencioso que nascia novamente. Mesmo assim, algo no corpo de Teresa não ia bem. O cansaço aumentava, as dores se tornavam mais fortes, e ela começou a perder peso. Tentava esconder, dizendo que era só desgaste do trabalho, mas os sintomas se agravavam. Dona Celina insistiu para que fosse ao médico, e depois de muita resistência, ela aceitou. Os exames mostraram o que ninguém queria ouvir. Teresa estava doente, e o tempo jogava contra. Apesar da notícia, ela não se desesperou. Disse apenas que queria continuar vivendo os dias que lhe restavam do jeito mais leve possível. Já perdi tempo demais sofrendo pelo que não fiz, disse a Dona Celina, com um sorriso triste. Certa tarde, Marta soube da situação por meio de um funcionário da lavanderia que havia visto Teresa sendo levada ao hospital. Sem pensar duas vezes, foi até lá. Entrou no quarto devagar, com o coração apertado. Teresa estava deitada, com o olhar sereno, e um livro aberto sobre o colo. Ao vê-la, esboçou um sorriso fraco, mas sincero. Achei que não fosse me ver mais, Dona Marta, disse com a voz suave. Marta se aproximou, com os olhos marejados. Eu devia ter acreditado em você. Fiz tanto mal, e nem sei por onde começar a pedir perdão. Teresa observou por alguns segundos antes de responder. A senhora já começou. Está aqui. Isso já diz muito. O silêncio tomou o quarto, mas era um silêncio diferente daquele da mansão. Não havia desprezo nem medo, apenas uma paz silenciosa entre duas almas que aprenderam com a dor. Marta segurou a mão dela, sentindo o peso leve e frágil dos dedos que antes trabalhavam incansavelmente. Eu quero te ajudar, Teresa. Quero que nada te falte, disse, tentando conter o choro. Eu não preciso de ajuda, Dona Marta. Só quero que viva de um jeito diferente. Que olhe para as pessoas com mais cuidado. Às vezes, um olhar muda tudo. As duas ficaram em silêncio por um tempo. Do lado de fora, o sol se escondia atrás das nuvens e o som distante da chuva batendo na janela dava ao quarto um tom quase sagrado. Marta enxugou as lágrimas e prometeu que cuidaria de Rafael. Disse que o ajudaria a entrar na faculdade e garantiria que ele tivesse a vida que Teresa sempre sonhou para o filho. Teresa apertou a mão dela, com um leve sorriso. Isso é tudo o que eu sempre quis. Que ele tivesse um futuro limpo, sem as marcas que a vida me deixou. Nos dias seguintes, Marta cumpriu a promessa. Pagou os estudos de Rafael sem que ele soubesse de onde vinha o dinheiro, apenas dizendo que alguém acreditava nele. Visitava Teresa sempre que podia, levando flores e histórias novas para animá-la. Aos poucos, a amizade que surgiu entre as duas parecia curar parte das feridas antigas. Mas o corpo de Teresa, fraco e cansado, começava a desistir. Ela percebia o tempo escapando, mas não tinha medo. Um dia, pediu à enfermeira que chamasse Marta. Quando ela chegou, encontrou Teresa olhando pela janela, com o mesmo olhar calmo de sempre. Sabe, Dona Marta, às vezes, a verdade vem tarde. Mas o importante é que ela vem. Marta tentou dizer algo, mas as palavras ficaram presas. Apenas segurou a mão dela e ficou ali, em silêncio. Teresa fechou os olhos e respirou fundo, como quem finalmente encontra descanso. O quarto ficou tomado por uma paz suave, e Marta sentiu que algo dentro dela também se libertava. Depois daquele dia, Marta cumpriu tudo o que prometera. Rafael terminou os estudos e se tornou professor. Ela o ajudou à distância, sem nunca buscar reconhecimento. Mantinha em seu escritório uma fotografia de Teresa sorrindo, com o vidro levemente trincado, o mesmo tipo de trinca do antigo salão da mansão. A casa dos Vasconcelos nunca voltou a ser a mesma. O vidro quebrado continuava lá, iluminado pelo sol das manhãs, lembrando que a verdade pode tardar, mas sempre encontra seu caminho, mesmo que custe caro demais. A chuva caía fina, quase tímida, como se tivesse medo de perturbar o sossego daquela manhã. Fazia um mês desde que Teresa havia partido, e a ausência dela parecia preencher cada canto da vida de quem a conheceu. Na lavanderia,
As colegas ainda falavam dela com carinho. Dona Celina mantinha o quarto exatamente como Teresa deixou, o lençol dobrado, o retrato de Rafael na mesinha, o cheiro leve de sabão no ar. Rafael agora trabalhava numa escola pública, ensinando história. Falava com paixão, com um brilho nos olhos, e às vezes contava aos alunos sobre uma mulher forte, que nunca desistiu de acreditar no bem. Ele não dizia que era sua mãe, mas quem prestava atenção via o orgulho escondido nas entrelinhas. Nos fins de tarde, ele costumava caminhar até o hospital onde Teresa passará seus últimos dias. Sentava-se no banco do jardim e ficava olhando o pôr do sol, imaginando que, de algum jeito, ela ainda o observava dali, com aquele sorriso calmo e cheio de fé. Marta, por sua vez, havia se transformado. Doava parte do que tinha para instituições de caridade, visitava abrigos e conversava com pessoas simples, ouvindo suas histórias sem pressa. Era como se quisesse devolver ao mundo tudo o que tirou de Teresa, um gesto de cada vez. Mesmo assim, o vazio continuava lá, discreto, mas presente. Em sua mesa, mantinha um envelope com a última carta que receberá de Teresa, entregue por uma enfermeira dias após a partida dela. Nunca teve coragem de abrir. O medo de reviver a dor a impedia, até que naquela manhã chuvosa, o som do trovão pareceu lhe dar um empurrão invisível. Sentou-se na poltrona, respirou fundo e abriu o envelope com mãos trêmulas. A letra era firme, bonita, e o papel ainda guardava o cheiro de lavanda que Teresa tanto gostava. Dona Marta, se esta carta chegou até você, é porque minha hora já passou. Não quero que sinta culpa. Eu a perdoo desde o dia em que nos olhamos naquele quarto. O perdão é leve, e eu precisei aprender isso para poder ir em paz. Só quero que viva diferente. Que veja as pessoas além dos rótulos. Que ensine a sua filha a ouvir o silêncio dos outros, porque é nele que a dor se esconde. Se o destino permitir, nos veremos de novo, em algum lugar onde o barulho da injustiça não alcance mais ninguém. Até lá, cuide de Rafael como se fosse parte sua. Ele é a melhor parte de mim. Teresa. As lágrimas de Marta caíram sobre o papel, borrando as últimas linhas. Ficou ali por longos minutos, sentindo o peso e a doçura daquelas palavras. Era como se Teresa tivesse voltado, não para ferir, mas para curar. Dias depois, Marta procurou Rafael. Quis entregar pessoalmente a carta, mas ao vê-lo, percebeu que o rapaz já carregava em si tudo o que a mãe deixará. Ele a recebeu com respeito e emoção, e juntos caminharam até a antiga mansão. O portão, agora enferrujado, rangia como se reclamasse do tempo que passará. Foi aqui que tudo começou, disse Rafael, olhando ao redor. Marta assentiu, observando o vidro trincado ainda no mesmo lugar. Eu pensei em trocar, mas percebi que essa rachadura conta nossa história. É feia, mas verdadeira. Os dois entraram no salão e ficaram em silêncio. A luz da tarde atravessava o vidro e desenhava no chão um feixe dourado, suave, quase espiritual. Marta tirou do bolso o colar, aquele que havia causado tanto sofrimento, e o colocou sobre uma mesa de madeira. Não quero mais isso. Que fique aqui, como lembrança do que aprendi, disse, olhando para Rafael. Sua mãe me ensinou que o valor das coisas nunca está no brilho, mas no que a gente faz com o que tem. Rafael se aproximou e colocou a mão sobre o colar. Minha mãe dizia que tudo que é verdadeiro resiste ao tempo, mesmo quando o mundo tenta quebrar. Ele olhou para o vidro trincado e completou, com um sorriso pequeno, acho que ela estava certa. Ficaram ali por um tempo, sem precisar dizer mais nada. O vento batia nas janelas, por um instante, parecia trazer consigo a presença de Teresa. Marta sentiu um arrepio leve, uma mistura de saudade e paz. Fechou os olhos e, por um breve segundo, ouviu em pensamento a voz calma da mulher dizendo: está tudo bem agora. Quando abriram os olhos, o sol já se punha. O salão estava iluminado por uma luz quente, dourada, que parecia abraçar cada canto. Marta olhou para Rafael e sorriu, com o rosto molhado de lágrimas. Obrigada por me deixar fazer parte disso. Ele respondeu com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Naquele instante, o silêncio voltou, não o mesmo que carregava a culpa, mas um silêncio leve, cheio de significado. Um silêncio que não machuca, que acolhe. O tipo de silêncio que fala tudo sem dizer nada. Do lado de fora, a chuva cessava. As nuvens se abriam, e o céu mostrava tons de azul e laranja. O vidro trincado refletia o brilho do pôr do sol, e quem passava pela rua via um lampejo de luz atravessando a janela,
Como se alguém, de algum lugar além, sorrisse satisfeita, por saber que, apesar de tudo, o amor e a verdade haviam encontrado o caminho certo. E foi assim que o silêncio daquela casa, antes frio e pesado, se transformou num lembrete de perdão, de recomeço e de paz. Porque algumas histórias não terminam quando alguém parte, elas continuam nas pessoas que ficam, no que aprendem e em como escolhem amar depois da dor. Às vezes, o perdão não muda o passado, mas transforma o que ainda resta do presente. E agora eu quero saber de você, o que teria feito no lugar da Teresa, ou da Marta? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão pode tocar alguém que precisa ouvir isso hoje. E se essa história te emocionou, curta o vídeo e se inscreva no canal A Vida Conta. Isso ajuda muito a manter viva cada história que o coração humano ainda precisa contar.